Você já se perguntou, por que se sente tão só mesmo quando está cercado de pessoas? Talvez você esteja em um jantar em família, há risos, pratos sendo servidos, palavras voando de um lado para o outro, mas dentro de você há um silêncio ensurdecedor. Você finge sorrir, participa de conversas com frases prontas, mas sente como se estivesse do lado de fora, olhando tudo acontecer sem fazer parte de verdade. Ou talvez esteja em um ambiente de trabalho, convivendo com dezenas de colegas todos os dias, mas ninguém sabe seu nome de verdade. Ninguém nota quando seu olhar fica vago por alguns segundos, quando sua respiração muda levemente, quando você tenta dizer algo e é cortado outra vez. E isso não acontece só com você. Essa é a realidade de milhões. Estamos cercados, estamos conectados, mas estamos mais sozinhos do que nunca. O paradoxo da conexão digital. Vivemos na era das conexões instantâneas. Uma notificação aparece, um emoji enviado, um kkk respondido, um story visualizado. E ainda assim a sensação é de que algo falta. Não é a ausência de contato, é a ausência de profundidade. Na superfície temos tudo. Mensagens, fotos, chamadas de vídeo, mas no fundo nos sentimos invisível. Você já mandou uma mensagem esperando ansiosamente pela resposta, apenas para vê-la ser visualizada e ignorada? Você já escreveu um texto longo tentando explicar como se sente, mas decidiu apagar tudo e responder apenas com "tá tudo bem"? Pois é, isso é mais comum do que parece. Vivemos com medo de parecer frágeis, medo de parecer carentes, medo de mostrar o quanto precisamos ser vistos, ouvidos, entendidos. E nessa autoproteção, nos isolamos. O desgaste emocional da performance social. A sociedade criou um personagem para cada um de nós. O forte, o engraçado, o resolvido, o feliz. E você interpreta esse papel com excelência. Mas chega um momento em que a tua cansa. Você percebe que está vivendo para manter a imagem e não para se sentir inteiro. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes engoliu um choro em público para não ser inconveniente? A solidão não mora apenas na ausência de companhia. Ela nasce quando você não pode ser quem realmente é, nem mesmo diante de quem está ao seu lado. É o tipo de solidão que cria um buraco. Não fora, mas dentro. Relações desnutridas. A fome de conexão real. O que alimenta a alma humana não é a quantidade de pessoas ao redor, é a qualidade da presença. Você pode ter 1000 amigos em uma rede social, mas se não pode ligar para pelo menos um deles às 3 da manhã, de que adianta? Vivemos trocando frases prontas, figurinhas, bom dia, automático em grupos de WhatsApp. Mas quantos desses contatos conhecem sua verdadeira dor? Seu verdadeiro medo? Seu verdadeiro coração? A maioria de nós vive uma realidade de vínculos frágeis, relacionamentos rasos e interações robóticas. E o que isso gera? Um tipo de solidão que parece não ter nome, mas que grita por dentro. Solidão na multidão, o peso invisível. Talvez a pior solidão seja aquela que não se vê. A que acontece no silêncio. A que ninguém percebe. A que você sente, mas não sabe explicar. Você anda pelas ruas, cruza olhares, compartilha espaços, mas a sensação é que todos estão ocupados demais, distraídos demais, indiferentes demais. E aos poucos, você vai acreditando que não importa, que é melhor se calar, que sentir isso é fraqueza. Mas não é. Sentir essa dor é humano. E reconhecer essa solidão é o primeiro passo para transformá-la. O corpo está, mas a alma não. Quantas vezes você esteve fisicamente presente, mas emocionalmente ausente? O corpo está na festa, mas a mente está longe. O coração, mais ainda. É possível estar em um lugar e não estar. Isso acontece porque a presença real exige entrega, exige coragem para se expor. E na maioria das vezes, não sentimos que temos esse espaço. Então, nos protegemos, nos fechamos e nos sentimos sozinhos. A cultura da pressa e da superficialidade. Vivemos apressados. Não há tempo para conversa profunda. Não há tempo para escutar com atenção. Tudo precisa ser rápido, prático, eficiente. Mas o coração não trabalha com eficiência. Ele precisa de tempo, de escuta, de espaço.
A solidão, muitas vezes, não é causada pela falta de pessoas. É causada pela falta de tempo dedicado ao outro com presença plena. Olhe à sua volta. Quantas vezes você falou com alguém enquanto a pessoa mexia no celular? Quantas vezes alguém respondeu algo sem nem olhar nos seus olhos? Esse tipo de conversa não preenche. Ela apenas confirma aquilo que você já suspeitava. Você está só, mesmo acompanhado. A autoimagem silenciosa. Eu não sou digno de conexão. Com o tempo, a solidão constante gera um pensamento perigoso. A culpa deve ser minha. Você começa a se perguntar se não é interessante o suficiente, se não é inteligente o bastante, se talvez simplesmente você seja inconectável. Mas isso é mentira. Você não está sozinho porque é difícil de amar. Você está sozinho porque vivemos em um tempo onde amar exige esforço. E poucos estão dispostos a esse trabalho. Isso não tem a ver com seu valor. Tem a ver com a superficialidade emocional do mundo ao nosso redor. Mas saber disso pode ser libertador. Você não está só em se sentir só. A maior ironia é essa. Milhares de pessoas se sentem solitárias, juntas. Talvez você que está ouvindo isso ache que é um sentimento só seu, mas não é. Na verdade, quanto mais fundo você mergulha nessa dor, mais percebe que ela é compartilhada. Há corações trancados em muitos corpos. Há almas esperando por alguém que as escute sem julgamento. E há histórias silenciadas por medo de parecerem fracas. Mas aqui vai uma verdade poderosa. A solidão compartilhada é o começo da cura. Falar sobre isso já é um ato de resistência, de conexão e talvez de salvação. A chave está em voltar a sentir. Não existe fórmula mágica para sair da solidão, mas existe um caminho, e ele começa com a coragem de sentir de verdade. Sentir a tristeza, sentir a ausência, sentir a raiva, sentir o medo. Quando você permite sentir, você começa a se ouvir. E quando começa a se ouvir, começa a se conectar. Talvez a primeira conexão real que você precisa hoje seja com você mesmo. Abertura para o reencontro. Neste momento, talvez você esteja pensando: ok, eu entendi, me sinto assim, mas o que eu faço agora? Nos próximos blocos, vamos aprofundar essa jornada. Vamos falar sobre por que nos sabotamos emocionalmente, como nos perdemos de nós mesmos, como curar a solidão por dentro e como cultivar conexões verdadeiras com os outros e com você. Porque se existe algo que todo ser humano merece, é pertencer. E esse pertencimento começa quando a gente para de fingir que está tudo bem e tem coragem de dizer: eu também me sinto assim. Você não está sozinho, você só precisa ser encontrado. E para ser encontrado, precisa primeiro se permitir aparecer. Talvez o que mais assuste na solidão não seja estar sem os outros, mas estar consigo mesmo e ainda assim se sentir vazio. Você já se sentiu desconectado de tudo, mesmo quando não havia motivo aparente? Já teve aquele momento em que, mesmo sem ninguém te magoar, você sentia um buraco no peito? A verdade é que muitos de nós não foram ensinados a conviver consigo mesmos. Fomos treinados para agradar, para servir, para seguir regras, padrões, rotinas. Mas ninguém nos ensinou a nos olhar de verdade. E é aí que nasce a solidão mais profunda. Aquela que vem de dentro, a ferida do autoabandono. Quantas vezes você silenciou sua própria vontade para agradar alguém? Quantas vezes você sentiu algo que queria expressar, mas decidiu engolir? Quantas vezes você precisou de colo, mas se disse forte o suficiente para seguir? Isso tem um nome: autoabandono. É quando você se deixa por último. É quando você se acostuma a não ser prioridade, nem mesmo para você. É quando você esquece que precisa se ouvir, se acolher, se respeitar. E com o tempo, você deixa de se reconhecer. A alma vai murchando, a alegria vai desaparecendo, a vida vai perdendo cor. Você está ali, mas já não sente mais nada. As vozes que herdamos. Muitas das nossas dores não nasceram ontem. Elas vêm de longe, de uma infância onde você não podia errar, onde precisava ser o forte, o comportado, o filho perfeito. De pais ou figuras que amavam, mas com cobrança. Que elogiavam, mas com condições. Que diziam: você pode mais, com tom de crítica e não de encorajamento.
Essas vozes ficam. Você cresce, mas continua ouvindo. Você não é suficiente. Você precisa se esforçar mais. Você não pode mostrar fraqueza. E mesmo cercado de pessoas, essas vozes se tornam mais altas do que qualquer elogio externo. Você pode ouvir "eu te amo", mas não acreditar. Pode receber carinho, mas achar que não merece. Pode estar em um relacionamento e ainda se sentir sozinho. Porque o problema não está fora, está dentro. A ilusão do personagem. Para lidar com a dor, criamos personagens. Máscaras, papéis, escudos emocionais. Você pode ser o engraçado que faz todos rirem, mas chora quando chega em casa. Pode ser a conselheira que ajuda os outros, mas não sabe o que fazer com a própria vida. Pode ser o bem-sucedido que todos admiram, mas que não sente orgulho ao se olhar no espelho. Essa desconexão entre quem você é por fora e quem você sente que é por dentro é um dos maiores geradores de solidão emocional. Você está presente, mas não inteiro. E enquanto não tiver coragem de largar o personagem e mostrar sua essência, vai continuar se sentindo só, mesmo com atenção, elogios ou afeto. A busca desesperada por validação. Uma pessoa desconectada de si mesma busca o tempo todo por validação externa. Você precisa da aprovação dos outros para se sentir válido. Precisa que digam que você é bonito, inteligente, amado. Precisa que curtam, que respondam, que estejam ali, para suprir o buraco que você mesmo deixou em aberto. Mas por mais que venha de fora, nunca será suficiente. Porque o que falta não é o outro, é você. Você está tentando preencher com companhia o que deveria ser curado com presença interior. Medo de ficar sozinho, X. Medo de ficar consigo. Muitas vezes, o medo de estar sozinho não é medo de não ter ninguém por perto. É medo de ter que ouvir a própria alma. O silêncio assusta, porque é nele que escutamos o que evitamos sentir. A tristeza que escondemos, a dor que abafamos, a raiva que negamos, os sonhos que abandonamos. Por isso nos distraímos. Vivemos ocupados, conectados, acelerados. Porque parar e olhar para dentro exige coragem. Mas a cura só começa quando você aceita ficar consigo, com tudo o que isso traz. Por que não nos amamos? Essa pergunta dói. Porque muitas vezes a resposta é: porque nunca aprendemos como. O amor próprio virou um conceito bonito nas redes sociais. Mas na prática é confuso. Como me amar se não gosto de mim? Como me respeitar se sempre me diminuíram? Como me acolher se nem sei quem sou? A resposta está no caminho de volta. Amor próprio não nasce de um dia para o outro. Ele é construído em pequenas escolhas. Dizer não quando algo te machuca. Parar de se culpar por tudo. Se permitir descansar sem culpa. Falar com gentileza consigo. Buscar ajuda quando precisar. E aos poucos, a solidão interna vai dando lugar a uma companhia nova. Você por inteiro. Quando nos perdemos de nós, nos perdemos do mundo. Você pode até estar presente em festas, encontros, relacionamentos. Mas se você não está conectado com quem você é, tudo parecerá vazio. A desconexão interna cria distorção externa. Você começa a achar que ninguém te entende, que ninguém te ama de verdade, que nada faz sentido. Mas talvez o que esteja faltando não seja alguém te ver. Talvez o que esteja faltando é você se olhar. Você não é seu passado, você é possibilidade. Por mais que sua história tenha sido marcada por rejeições, críticas ou abandono, você ainda pode recomeçar a partir de dentro. Você não é a criança não ouvida. Você não é o adolescente ignorado. Você não é o adulto quebrado. Você é mais. Você é a possibilidade de transformar a dor em presença, de fazer as pazes com o espelho, de cuidar do seu mundo interno como quem rega uma planta esquecida. E essa reconexão é o único caminho real para a cura da solidão. Como começar a voltar para si? Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas por onde eu começo? Não existe receita mágica, mas existem caminhos reais. Comece escrevendo como você se sente. Busque momentos de silêncio. Observe seus pensamentos sem se julgar. Lembre-se do que te fazia feliz na infância. Dê pequenos passos para se cuidar melhor. Converse com alguém em quem confie. Faça terapia se puder. Aprenda a dizer basta quando algo te machuca. Cada pequeno gesto em sua direção é um tijolo na construção da sua reconexão.
Encerramento do bloco 2. A semente da presença. A solidão interna não precisa ser eterna. Ela pode ser um chamado, um lembrete, um convite. Convite para voltar. Voltar para você, para a sua essência, para o seu valor. Porque no fundo, o que todos nós queremos é nos sentir em casa dentro de nós mesmos. E essa casa pode ter rachaduras, pode ter memórias difíceis, mas ela ainda é sua. Você merece voltar para ela. Você merece voltar para si. Você já ouviu a palavra solitude? Ela se parece com solidão, mas carrega uma energia completamente diferente. A solidão nos suga, a solitude nos nutre. A solidão fere, a solitude cura. A solidão diz: você está sozinho porque ninguém te quer. A solitude sussurra: você está sozinho para voltar a se amar. E essa diferença muda tudo. A cultura do preenchimento, medo do vazio. Vivemos numa era onde o silêncio é evitado a todo custo. O barulho virou proteção, a distração virou anestesia. Estamos constantemente preenchendo cada minuto com alguma coisa. Música, vídeos, redes sociais, notificações, conversas, tarefas. Mas por quê? Porque o vazio nos assusta. Porque o silêncio nos obriga a escutar o que evitamos. Então preferimos nos distrair a nos encontrar. Mas há um segredo que poucos sabem. O que te assusta no silêncio é exatamente o que precisa ser ouvido. E é na solitude, e não na fuga, que esse encontro acontece. Solitude não é isolamento, é inteireza. É importante entender. Solitude não é estar sozinho por rejeição. É escolher estar só, por amor a si. É um tempo sagrado, um retiro interno. É quando você fecha a porta do mundo para abrir a porta da alma. Você não está fugindo de ninguém. Está se encontrando com você. É um estado onde você se basta, onde a sua própria companhia é suficiente. E mais que isso, é nutritiva. A cura começa quando o silêncio deixa de ser ameaça. No começo, a solitude pode parecer desconfortável. Você vai querer se levantar, checar o celular, evitar aquele pensamento que insiste em aparecer. Mas se você ficar, se você suportar o incômodo inicial, vai começar a ouvir outra coisa. Não mais a voz da crítica, não mais a lembrança dolorosa, mas sim a sua verdade. A solitude limpa o ruído externo para que a sua voz interna se revele. É nela que você começa a perceber o que realmente importa, o que te dói, o que te cura, o que te chama. A solitude é um portal espiritual. Todas as grandes tradições espirituais falam do retiro, do silêncio, da necessidade de estar só por um tempo. Jesus foi para o deserto. Buda meditou sob a figueira. Místicos e sábios de todas as épocas buscaram o recolhimento como forma de iluminação. E por quê? Porque é no silêncio que o espírito fala. É na solitude que a alma ganha espaço para respirar, para se expandir, para se lembrar de quem é. Você não precisa ser religioso para entender isso. Basta sentir. Sentir o poder de estar só e em paz. Você nunca está realmente só. Há algo muito profundo na solitude. Ela te mostra que, na verdade, você nunca esteve sozinho. Quando você se cala, percebe que há algo dentro de você que sempre esteve ali. Um lugar sereno, um núcleo firme, um eu silencioso que observa tudo e permanece em paz. Alguns chamam isso de alma, outros de consciência, outros de presença divina. O nome pouco importa. O que importa é saber. Você já carrega dentro de si tudo o que procura fora. E a solitude é a ponte para esse lugar. Liberdade emocional. Quando você para de precisar para começar a escolher. Quando você se conecta consigo, algo muda. Você deixa de precisar desesperadamente dos outros. Você não busca mais companhia por carência. Você escolhe estar com alguém por afinidade, amor, troca genuína. E isso é liberdade. A solitude te devolve o poder. Você não está mais à mercê da presença alheia. Você descobre que pode ser feliz consigo mesmo. E, ironicamente, quando você chega nesse estado, você atrai relações muito mais saudáveis. Porque quem está em paz sozinho nunca se prende a alguém por medo de ficar só. E isso muda tudo. A arte de estar só. Práticas para desenvolver a solitude. Você pode desenvolver a solitude como quem desenvolve um músculo. Com prática, com intenção. Aqui vão algumas formas.
Caminhadas silenciosas sem fones de ouvido. Meditação, mesmo que apenas por 5 minutos. Escrita emocional. Escrever o que sente sem filtros. Desconexão digital programada. Desligar o celular por algumas horas. Arte como expressão. Pintar, cantar, dançar sem julgamento. Contato com a natureza. Observar, respirar, simplesmente estar. Cada uma dessas práticas te aproxima de você. E quanto mais próximo você estiver de si, menos você vai temer estar só. Solitude não é para se isolar, é para voltar melhor. Algumas pessoas confundem solitude com fuga. Mas a verdadeira solitude não é se afastar para sempre. É se afastar para voltar mais inteiro. Você se recolhe, se escuta, se reorganiza. Então volta para o mundo com mais clareza, mais presença, mais verdade. Relações feitas a partir da solitude são mais saudáveis. Porque nelas você não está tentando ser completado. Você está apenas compartilhando o que já tem de abundante. Estar só é um dom. Aprenda a apreciar. Em um mundo que idolatra o estar ocupado, o estar em grupo, o estar em casal, estar só virou sinônimo de fracasso. Mas isso é uma mentira. Estar só pode ser um presente, uma dádiva, uma escolha consciente de crescimento. Você não precisa estar sempre rodeado para se sentir amado. Você só precisa aprender a amar sua própria companhia. E isso muda o jogo da vida. Encerramento do bloco 3. O centro calmo dentro de você. E verdadeira paz não está na ausência de ruído externo. Ela está na presença interna. A solitude te leva para esse centro. Um lugar onde você se sente completo, mesmo sem ninguém por perto. Um lugar onde você se reconstrói, onde você se conhece, onde você se ama. E quando você encontra isso, a solidão deixa de ser um fardo. Ela se torna uma escolha consciente de autocuidado. Quantos amigos você tem nas redes sociais? Quantos contatos no seu celular? Quantas pessoas passam por você todos os dias? Mas você ainda sente que falta algo? Esse algo é a conexão, mas não qualquer conexão. É a conexão real, a que alimenta, a que cura, a que toca. E a verdade mais desconfortável é: podemos estar cercados de pessoas e ainda assim nos sentir sozinhos. A ilusão da conexão instantânea. Hoje podemos enviar uma mensagem em segundos, fazer uma videochamada em qualquer lugar, curtir, reagir, responder. Mas será que isso é estar realmente presente? Será que estamos nos conectando ou apenas mantendo distrações mútuas? A conexão verdadeira não é medida por frequência de contato. Ela é sentida na profundidade do olhar, na escuta sincera, na presença sem pressa. Vivemos rodeados de conexões rápidas, mas carentes de conexões profundas. Quando a verdade se torna ponte, você já tentou conversar com alguém, mas sentiu que não podia ser você mesmo? Talvez precisasse parecer mais forte, mais feliz, menos confuso. Mas e se a verdadeira conexão só começasse no momento em que deixamos de fingir? Ser vulnerável não é fraqueza, é convite. É quando você diz: ei, eu também sou humano. Eu também sinto. Eu também erro. Eu também preciso. E é nesse momento que os muros caem e pontes surgem. A coragem de ser quem se é. Para se conectar com alguém de verdade, é preciso antes estar inteiro. Não perfeito, mas verdadeiro. A autenticidade é magnética. Ela atrai quem vibra na mesma frequência. Mas para ser autêntico é preciso coragem. Coragem de mostrar suas dores, suas dúvidas, suas falhas. Coragem de dizer: esse sou eu sem filtros. Porque só quando somos nós mesmos, atraímos quem realmente nos enxerga. E ser visto profundamente é um dos maiores antídotos contra a solidão. A presença como atitude de amor. Você já esteve com alguém que estava ali fisicamente, mas ausente emocionalmente? A presença não se mede em minutos. Ela se sente no olhar, na atenção, no silêncio respeitado. Estar presente é dizer: você importa, estou aqui inteiro com você. Essa qualidade de presença é rara, mas quando acontece, cura feridas antigas. Conexão verdadeira não exige palavras bonitas. Às vezes é apenas um silêncio compartilhado, onde o outro sente: eu não estou mais sozinho. Como criar conexões reais, mesmo em tempos superficiais?
Se você deseja vencer a solidão de forma profunda, comece assim. 1. Escute mais do que fala. A escuta é um dos maiores atos de amor. 2. Compartilhe sua verdade. Quanto mais você se mostra, mais convida o outro a fazer o mesmo. 3. Seja intencional. Em vez de conversas rasas, faça perguntas que importam. Como você está de verdade? 4. Crie espaços seguros. Lugares onde o outro sabe que pode ser ele mesmo, sem julgamento. 5. Valorize a presença. Largue o celular, olhe nos olhos, esteja. Conexões reais não surgem por acaso. Elas são construídas, cultivadas e protegidas. Relacionamentos que nutrem versus relacionamentos que esvaziam, nem toda presença preenche. Algumas pessoas nos deixam exaustos, outras nos renovam. Você sabe qual é qual? Reflita. Depois de estar com essa pessoa, me sinto mais leve ou mais tenso? Sinto que posso ser eu mesmo ou preciso me ajustar? Sinto que há troca ou só estou cedendo energia? Relacionamentos que nutrem são aqueles onde há verdade, presença e respeito mútuo. É isso que afasta a solidão? Amor consciente. A maior fonte de cura contra a solidão. Existe um tipo de amor que não depende de posse, nem de controle, nem de manipulação. É o amor consciente. Aquele que vê o outro como ele é. Aquele que não quer mudar. Aquele que aceita, respeita, compartilha. Esse amor pode estar num relacionamento amoroso, numa amizade, num gesto simples. Ele não precisa de grandes declarações. Precisa apenas de presença sincera. Amor consciente é o que cura as feridas da separação. É o que diz, eu te vejo e você é bem-vindo aqui. Quando você se aceita, atrai relações de verdade. A solidão machuca mais, quando esperamos que o outro nos complete. Mas quando a solitude nos fortalece, nós paramos de pedir amor e começamos a oferecer amor. Isso muda tudo. As pessoas sentem essa energia. Sentem que você está bem com você. Sentem que estar com você é leve e se aproximam. Você não precisa mais correr atrás. Basta ser, porque quem se ama atrai quem sabe amar. O silêncio entre duas pessoas que se entendem. Uma das formas mais profundas de conexão é o silêncio, mas não aquele silêncio constrangido, e sim o silêncio confortável. Aquele onde não é preciso impressionar, nem entreter, nem provar nada, apenas estar. Esse tipo de silêncio só acontece quando há confiança, quando há entrega, quando há verdade. E nesse silêncio, a solidão desaparece completamente. Encerramento do bloco 4. A solidão vai embora. Quando a verdade chega, a solidão não é ausência de pessoas, é ausência de verdade entre as pessoas. É por isso que tanta gente está cercada e ainda assim sente um vazio. Mas esse vazio pode ser preenchido, não com quantidade, mas com qualidade. Com presença, com verdade, com amor. Você não precisa de 100 pessoas ao seu redor. Basta uma conexão real para que o mundo mude. E essa conexão começa dentro de você.